Saudações, fiel torcida! É um prazer imenso estar aqui com vocês, debatendo tudo sobre nosso amado Corinthians. Preparem-se, porque hoje temos uma notícia que promete sacudir os bastidores do timão e provocar discussões fervorosas entre os apaixonados pelo clube. Isso mesmo, a proposta bombástica da Van está nos noticiários e ressoando forte no coração da fiel. Se você ainda não está inscrito no canal, aperta esse botão e deixa seu like, porque a gente vai mergulhar fundo nessa história que promete ser uma verdadeira revolução para o nosso Coringão. Agora, vamos ao que interessa. Recentemente, a Van, aquela gigante do varejo que todos conhecemos, veio a público e elevou a temperatura nas discussões sobre o Corinthians. O bilionário Luciano Heng, dono da rede, fez uma declaração surpreendente: esse time é o melhor da América. E não parou por aí. Ele revelou que estava disposto a fazer uma proposta financeira que poderia transformar o futuro do clube. Para muitos, essa é uma bomba que pode alterar a trajetória do Corinthians em diversas frentes, e não é para menos. O impacto dessa proposta pode ser sentido em campo e fora dele, afetando diretamente a estrutura do clube e suas aspirações. O que estamos vendo é mais do que uma simples declaração de um empresário. É uma afirmação que reverbera em todo o cenário do futebol brasileiro e continental. O Corinthians, um dos clubes mais tradicionais do Brasil, sempre foi uma referência em paixão e lealdade por parte de sua torcida. Mas, em tempos de desafios financeiros e competitivos, uma declaração como essa pode significar uma nova era. Estamos falando de um potencial investimento que poderia reforçar o elenco, melhorar a infraestrutura e até mesmo promover ações sociais que o clube já realiza. Com isso, a expectativa da torcida é de que essa parceria possa trazer títulos e alegrias. Mas o que isso significa na prática? Como essa proposta pode influenciar no dia a dia do clube e em seu desempenho nas competições? É isso que vamos explorar ao longo deste vídeo. Preparem-se para um mergulho profundo nas possíveis consequências e em como essa proposta pode moldar o futuro do timão. O que vocês acham? Será que a Van vai realmente se unir ao nosso Corinthians? Não esqueçam de comentar suas opiniões enquanto vamos desenvolvendo essa história. Agora, vamos dar uma olhada nas repercussões dessa proposta bombástica e no que isso pode significar para nós, corintianos. Fiquem ligados, porque os próximos capítulos vão trazer uma análise detalhada de cada ângulo dessa situação. Então, já sabe, inscrevam-se, deixem seus likes e vamos juntos nessa jornada emocionante. Contempla, fiel, a possibilidade e a emoção que essa proposta da Van traz para o nosso Corinthians. O que poderia parecer apenas uma declaração de um empresário se transforma em um verdadeiro jogo de xadrez no tabuleiro do futebol brasileiro. A situação do timão, que já atravessa desafios na tabela, agora ganha uma nova camada de estratégia. E como isso pode influenciar o desempenho do time dentro de campo? Vamos explorar esse aspecto que pode ser crucial para a nossa trajetória. Primeiramente, é importante observar que o Corinthians, neste momento, precisa de um impulso. A equipe, embora cheia de tradição e história, enfrenta um panorama desafiador nas competições. A proposta da Van não é só uma injeção de ânimo, mas pode significar a chegada de novos talentos e a retenção de jogadores que já estão fazendo a diferença. Imagine a possibilidade de um investimento robusto em contratações, permitindo que o técnico tenha um elenco competitivo e variado. É nesse contexto que a declaração de Heng se torna um divisor de águas. Visualizando um futuro onde a proposta se concretiza, podemos pensar em um Corinthians repleto de estrelas que podem criar um verdadeiro espetáculo em campo. Isso poderia não só resultar em melhores performances, mas também em um aumento da confiança da torcida, que sempre sonha em ver o timão disputando títulos importantes. Um elenco mais forte e bem estruturado poderia ressuscitar a esperança de conquistas, revitalizando a atmosfera no Parque São Jorge e na Arena Corinthians. Por outro lado, a chegada de um investidor bilionário como a Van também traz desafios. A pressão por resultados aumenta, e a expectativa de títulos se torna uma realidade palpável. O que antes era um sonho para muitos torcedores se torna uma responsabilidade para jogadores e comissão técnica. Como o time lidará com essa pressão? Teremos que observar de perto como os atletas se comportarão sob esses novos holofotes. Além disso,
A filosofia do clube deve estar alinhada com a visão do investidor. A torcida sempre foi exigente e não aceita nada menos do que o comprometimento total em busca de vitórias. E se a proposta for apenas um primeiro passo? O que acontece se a Van entrar como patrocinadora master e, aos poucos, se tornar um parceiro estratégico, investindo em infraestrutura e tecnologia? Isso poderia também abrir portas para uma nova realidade em termos de marketing e visibilidade para o clube, permitindo que o Corinthians se reinvente e conquiste novos horizontes. Estamos vivendo momentos decisivos, e a possibilidade de um novo patamar na gestão e no desempenho é algo que tira o sono de muitos amantes do futebol. Agora, eu quero saber de vocês. Como vocês imaginam que o Corinthians pode se beneficiar dessa proposta da Van? Quais jogadores vocês acham que poderiam ser contratados para reforçar o elenco? Comentem suas opiniões. A interação de vocês é fundamental para a gente construir essa história juntos. Então, vamos lá, deixem suas vozes ecoarem. Agora, vamos falar de um aspecto crucial que não pode ser deixado de lado, o impacto financeiro e de mercado que essa proposta da Van pode ter no Corinthians. O Timão, como sabemos, é um clube que tem um enorme potencial de crescimento, mas também enfrenta enormes desafios econômicos. E é nesse cenário que a proposta da Van pode ser um verdadeiro game changer. Imagine um patrocínio de peso como o da Van. As implicações financeiras poderiam ser enormes. Não apenas em termos de recursos para contratações, mas também para melhorar a infraestrutura do clube. A construção de um centro de treinamento mais moderno, melhorias no estádio, e até investimentos em categorias de base podem começar a tomar forma. Isso não só ajudaria na formação de novos talentos, mas também impulsionaria a imagem do Corinthians como um clube que se preocupa com seu futuro. Além disso, a Van traz consigo uma marca que já é forte e reconhecida em todo o Brasil. A sinergia entre a marca e o clube pode resultar em campanhas publicitárias criativas que atraiam novos torcedores e patrocinadores. O Corinthians, que já é um gigante em termos de torcida, poderia se beneficiar dessa visibilidade extra. Imagine a Arena Corinthians sendo um palco não apenas para jogos, mas também para eventos grandiosos promovidos pela Van. Isso pode transformar o espaço em um verdadeiro ponto de encontro para os amantes do esporte. Agora, pensemos também nas comparações com outros clubes que viveram experiências semelhantes. Quando grandes marcas se uniram a times de futebol, vimos uma transformação significativa na estrutura e na visibilidade. Clubes como Palmeiras e Flamengo, por exemplo, conseguiram elevar suas receitas e expandir suas bases de torcedores. O que nos leva a crer que essa proposta da Van não é apenas uma oportunidade financeira, mas uma chance de reescrever a história do Corinthians. Porém, é crucial que essa relação seja construída com cuidado. O torcedor corintiano é exigente e tem uma longa história de paixão pelo clube. É necessário que haja clareza e transparência nessa parceria para que todos os envolvidos sintam que estão caminhando na mesma direção. A relação deve ser baseada na confiança, com a Van respeitando a tradição e a essência do Timão. E aí, fiel, como vocês veem essa mudança potencial? Acham que uma parceria com a Van poderia reverter a situação financeira do Corinthians? Quais seriam as prioridades que vocês gostariam de ver se concretizando? Não esqueçam de deixar suas opiniões nos comentários, porque a voz de vocês é fundamental nessa discussão. Visualiza, fiel torcida, o que estamos prestes a discutir, o peso histórico que essa proposta da Van pode carregar para o Corinthians. O Timão tem uma rica história de grandes parcerias e propostas que impactaram sua trajetória. Ao olharmos para trás, podemos identificar momentos em que o clube foi elevado a novos patamares, e agora, com essa nova proposta, estamos diante de uma possibilidade de escrever mais um capítulo fascinante na história alvinegra. Quando falamos de grandes propostas, é impossível não lembrar da época em que o Corinthians lançou sua marca em um contexto de investimentos robustos. O que dizer do período em que o clube conquistou a Libertadores em 2012, um marco que foi acompanhado por um aporte financeiro significativo? Isso não só trouxe glórias no campo, mas também fez com que o Timão se consolidasse como um dos maiores clubes do Brasil e da América do Sul. A proposta da Van pode ser vista como um eco dessas grandes oportunidades.
se concretizada, pode não só trazer melhorias para o time, mas também solidificar uma identidade de crescimento e ambição. O Corinthians sempre foi um clube que não se contenta em ser apenas mais um na multidão, ele quer brilhar, conquistar títulos e ser reconhecido por sua grandeza. E essa proposta da Havan poderia reanimar esse espírito vitorioso que caracteriza o clube. Outra questão relevante é como essa proposta pode impactar a relação do Corinthians com a sua torcida. Em momentos de crise, a Fiel sempre se mostrou resiliente e apaixonada, mas um investimento sólido pode revitalizar a esperança e a motivação. O clube pode se tornar um símbolo de superação e força, mostrando que, junto com seus torcedores, é possível enfrentar qualquer desafio e se destacar em um cenário competitivo. Entretanto, não podemos esquecer que a história do futebol é cheia de altos e baixos. Grandes propostas nem sempre levam a grandes conquistas, e a torcida deve estar ciente de que a realidade pode ser dura. A pressão para entregar resultados e honrar as expectativas será imensa. E é aí que entra a importância da união entre a gestão do clube, o técnico, os jogadores, claro, a torcida. O Corinthians deve se garantir que essa nova fase não seja apenas uma ilusão passageira, mas sim um passo firme em direção a um futuro brilhante. E agora, eu quero saber, o que essa proposta da Havan representa para vocês na perspectiva histórica do Corinthians? Vocês acreditam que estamos prestes a viver uma nova era de conquistas? Deixem suas opiniões nos comentários e vamos manter essa conversa viva. Lembrem-se, a voz da Fiel é muito importante. Agora, vamos trazer tudo isso à tona e analisar a síntese final dessas perspectivas que exploramos. O que fica claro é que a proposta da Havan não é apenas mais um rumor, é uma possibilidade que vem carregada de expectativa e um potencial transformador para o Corinthians. A fiel torcida, sempre apaixonada e engajada, está diante de um momento que pode ser decisivo na história do clube. Como vimos, a proposta pode impactar o time dentro de campo, trazendo novos jogadores e elevando a qualidade do elenco. Isso pode resultar em performances mais consistentes e um retorno aos trilhos das vitórias. Em um campeonato em que a competição é acirrada, ter um elenco forte pode fazer toda a diferença. Além disso, a pressão por resultados muda, e todos nós sabemos como a Fiel é exigente. O Corinthians é um clube que não aceita menos do que o melhor. No lado financeiro, a possibilidade de um investimento significativo pode abrir portas para uma nova estruturação do clube. O Corinthians, historicamente, é um gigante que precisa de recursos para se manter relevante. A parceria com a Havan pode trazer uma nova era de solidez financeira e visibilidade, permitindo que o clube se posicione entre os maiores da América do Sul. As comparações com clubes que já passaram por transformações semelhantes reforçam essa ideia. Um bom investimento pode trazer resultados que vão além das 4 linhas. E quando olhamos para o contexto histórico, não podemos esquecer o quanto essa proposta pode moldar a identidade do Corinthians. A relação entre a Havan e o clube deve ser construída com respeito mútuo. Isso pode fortalecer os laços entre a torcida e a direção. Uma história rica e gloriosa é feita de parcerias que respeitam e potencializam o que já existe, e o Corinthians tem uma tradição de grandes vitórias que deve ser preservada. Por fim, o que nos resta é a reflexão sobre o futuro. O Corinthians está diante de um ponto de virada. A proposta da Havan pode ser um divisor de águas, mas a fiel torcida também tem um papel fundamental nessa história. O engajamento, a paixão e o apoio contínuo da torcida são essenciais para que essa transição ocorra de forma harmoniosa e produtiva. O que será que nos aguarda? Será que estamos prestes a viver um novo ciclo de conquistas e glórias? Contem suas opiniões, Fiel. Como vocês veem o futuro do Corinthians com essa proposta? Estão animados ou cautelosos? A interação de vocês faz toda a diferença, então deixem seus comentários e vamos juntos acompanhar essa emocionante saga do nosso amado Timão. E lembrem-se, não deixem de se inscrever no canal e deixar seu like. Até a próxima!